Peço aí novamente, peço desculpas por essa situação. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Opa. Marco Antônio. Deixa eu ver se coloquei presença. O Marco. A Letícia. Beleza. Maiara. O Jaime, Gabriel, ok. Ok, então. Meu áudio está ok? Estão me ouvindo? Ah, Liliane Carneiro, deixa eu... Ok. Aqui. A Liliane Carneiro. Thaís, ok. Então vamos lá, pessoal. Então, como eu estava falando sobre o que é metrologia científica, tá? As unidades básicas, eu estava nessa tabela, né? Que massa, o nome é quilograma e o símbolo é kg. Tempo, nome é segundo, o símbolo é S. Corrente elétrica, ampere, o símbolo é a letra A maiúscula. Temperatura termodinâmica, o Kelvin, e o símbolo é o K. Quantidade de matéria, o mole, o símbolo é o mol. E a intensidade luminosa, candela, o CD. Tá? Depois, a metrologia científica não se preocupa apenas com definição de grandezas e correspondentes unidades, preocupa-se igualmente com a sua materialização física. Se por abuso definíssemos uma grandeza impossível de ser materializada fisicamente, de pouco nos serviria, pois não poderíamos usá-la, ou seja, nas aplicações práticas, não conseguiríamos quantificar essa grandeza, o que tornaria completamente inútil. No que respeita quer as definições das diferentes grandezas, quer as materializações físicas das mesmas, a metrologia científica tem proporcionado evoluções que vão sempre no sentido de permitir que a humanidade as realize com um grau de incerteza decrescente em condições sempre mais expeditas. Este, aliás, o grande desafio dos metrólogos, efetuar medições com um grau de exatidão sempre crescente e fazê-lo de forma mais ajustada e ágil às necessidades do dia a dia. Um exemplo bem conhecido e que ilustra bem este progresso é a história da definição da unidade de comprimento, cuja evolução podemos ver no quadro 2. Então, em 1793 e 1795, o metro era 1 sobre 40 milhões do meridiano terrestre e tinha uma incerteza de 0,15 a 0,20 milímetros. Em 1799, o metro dos arquivos corresponde à distância entre duas referências marcadas numa barra de platina iridiada, com uma incerteza de 10 a 20 micrômetros. Em 1889, o metro internacional, protótipo M, é constituído por uma barra de platina iridiada, de secção em X a temperatura de 20 graus Celsius, e com uma incerteza de 0,2 micrômetros. Em 1960, o metro é igual a 1.650.763,73 vezes
o comprimento de onda no vazio da radiação correspondente à transição entre os níveis 2p10 e 5d5 do átomo de criptônio 68, e tinha uma incerteza de 0,02 micrômetro. Só para nós lembrarmos, né, quando um elétron ele salta de um nível de energia para outro, ele emite uma certa radiação. E é essa radiação que ele comenta aí, quando ocorre essa transição, SP10 significa segunda período, segunda camada, no subnível P, aonde a capacidade máxima é de 10 elétrons. E a outra camada, lá na camada 5, né, quinto período, no subnível D, aonde tem 5 elétrons. E já em 1983, o metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vazio, durante o intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792.458 do segundo. E também possui uma incerteza de 0,02 micrômetros. Continuando. Aqui, ó, a sua materialização. A sua materialização evoluiu de uma barra de platina iridiada para um raio de luz, né? Então, a barra de platina, nós temos aqui a barra de platina, e essa barra que era referência lá em 1889 do metro. Aí a realização prática da emissão do metro, já por sintetizador de frequências ópticas, aonde captou aí essa radiação emitida pelo elétron de um nível para o outro. E nós temos aqui já a metrologia aplicada ou industrial, né? A metrologia aplicada ou industrial tem como objetivo apoiar as atividades de controle de processos de produtos, assegurando a sua qualidade metrológica e também a gestão dos meios de medição que utiliza. Na verdade, nas últimas atividades produtivas, para efetuar as várias medições necessárias ao controle dos processos de produtos, são utilizadas referências de trabalhos, padrões e materiais que vão perdendo fiabilidade, tornando-se, por isso, necessário, dentro de uma periodicidade definida no correspondente plano de calibração, proceder às respectivas comparação com os padrões e materiais de maior exatidão, integrados em cadeias hierarquizadas de padrões, para formar e calibrá-los, ou seja, efetuar as comparações e verificar se estão dentro ou fora do erro máximo admissível, e emitir um certificado de calibração, onde ficam expressos os resultados obtidos que vão determinar se as referências de trabalho, objeto de calibração, pode ou não continuar a ser utilizadas no controle de processos de produtos. Não há nenhum resultado em metrologia que não seja acompanhado de respectiva incerteza. Aqui nós temos a representação de um micrômetro. Ele serve para medir objeto na escala dos milímetros, né? Então, objetos muito pequenos. Esse tipo de instrumento de medida, ele é muito utilizado na indústria metal-mecânica e também na indústria dentro do universo do design de joias, né? Para você fazer medições de espessura dentro do projeto que você esteja trabalhando. A metrologia legal é a metrologia mais antiga, como a própria palavra indica, baseada na existência de um regulamento nacional ou internacional, que torna obrigatório certas operações e procedimentos metrológicos. Na realidade, quando está em causa a fiabilidade nas medições em domínios como a saúde, a segurança, as transações comerciais ou a área ambiental, os estados produzem legislação que obrigam os fabricantes dos equipamentos utilizados nessas medições e os operadores que posteriormente os vão utilizar a técnicas de procedimento visando assegurar
a fiabilidade das medições para salvaguardar os legítimos direitos dos cidadãos em geral e também para garantir, em determinados casos, uma justa e recolha de impostos. Um momento. Continuando. Em consequência, né, os fabricantes dos equipamentos têm que submeter a determinadas exigências e perícias para evidenciar que os equipamentos que se propõem produzir cumprem as exigências estabelecidas na legislação e que os equipamentos assim fabricados estão em conforme. Aqui no Brasil nós temos o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, e ele serve para fiscalizar se aos estabelecimentos comerciais, os seus instrumentos de medidas estão calibrados, né? Imagina você vai no supermercado e você, se aquela balança utilizada para medir a fruta, o legume, a carne, esteja desregulado. Então, em vez de estar marcando 1 quilo correspondente, né, corretamente, está marcando um valor menor, 800 gramas, ou 700 gramas. Ou acontece muito nos postos de gasolina. Nos postos de gasolina, você compra 1 litro de combustível, porém, o aparelho fornece 900 ml. Então, esses órgãos de controle têm esse objetivo, se efetivamente os comerciantes, os estabelecimentos, né, estejam com seus equipamentos funcionando de maneira adequada para que o consumidor não seja prejudicado. Então, é importante essa noção, né? E por que calibrar ou ensaiar, né? O vocabulário internacional de metrologia, calibrar é a operação que estabelece, sob condições específicas, num primeiro passo, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecido por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Num segundo passo, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação. Dito de uma forma simplificada, é a comparação entre os valores indicados por um instrumento de medição e os indicados por um padrão, um equipamento de classe superior. As calibrações podem ser calibrações internas, se a empresa recorre aos meios internos de que dispõe, ou externos, se ocorrem entidades externas para o fazer. Em qualquer dos casos, o importante é que o laboratório dispõe de condições físicas adequadas, de pessoal qualificado e de materiais de referência ou padrões adequados e calibrados devidamente, inseridos em cadeias hierarquizadas de padrões. A escolha de um laboratório externo deve recair sempre que possível num laboratório acreditado segundo a norma do ISO 17025. De cada calibração efetuada é geralmente emitido um certificado, onde se caracterizam os desvios de exatidão e a incerteza do meio de medição em calibração, indicando qual a rastreabilidade das referências metrológicas utilizadas. Então, de cada calibração efetuada é geralmente emitido um certificado, onde se caracterizam os desvios de exatidão e a incerteza do meio de medição em calibração, indicando qual a rastreabilidade das referências metrológicas utilizadas. O certificado deve apresentar os seguintes campos, né? Os dados do possuidor do instrumento de produção, de calibrar, os dados do local de ensaio, se realizado fora do laboratório, os dados do instrumento de medição e equipamento, os dados de calibração, ensaio e os resultados. A calibração dos equipamentos de medição, ao dar às empresas uma caracterização dos desvios de exatidão do instrumento de medida, e a respectiva incerteza vai permitir-lhes determinar com objetividade se podem continuar a utilizar o seu instrumento no controle dos processos produtivos e não produtivos, ou se tem que o mandar reparar, ajustar ou substituir. A calibração constitui, assim, um elemento imprescindível para assegurar que as medições que a empresa efetua
na atividade normal de produção estão dentro dos erros máximos admissíveis, proporcionando uma série de vantagens, tais como garantir a rastreabilidade das medições, permitir a confiança nos resultados medidos, reduzir a variação das especificações técnicas dos produtos, prevenir defeitos ou compatibilizar as medições. Contudo, por vezes não é possível proceder a uma calibração porque é objeto de comparação. Não é um instrumento de medição e, portanto, não nos fornece um valor que possibilite uma comparação com o valor indicado pelo padrão. Depois nós temos aqui, ó, mais um exemplo disso, é a planicidade de uma determinada superfície. Como ela nos proporciona diretamente um valor de medição, teremos que proceder não uma calibração, mas sim a um ou mais ensaios até verificarmos se os valores que estamos a obter a planicidade estão de acordo com determinadas normas ou especificações técnicas, para, em casos de falhas, as empresas poderem proceder às necessárias correções até que dos ensaios executados resulte que a planicidade da superfície em causa está dentro dos limites de aceitação fixados. De modo geral, podemos, pois, dizer que através dos ensaios é possível verificar se certas propriedades físicas ou químicas de objetos, de produtos ou processos de fabricação específicos respeitam os requisitos estabelecidos em normas, regulamentos ou especificações técnicas. Por isso, igualmente, concluir que os ensaios proporcionam às empresas um conjunto de vantagens, tais como avaliar com rigor a conformidade de produtos e processos, melhorar a qualidade dos produtos, serviços e processos, aumentar a confiança dos clientes e fomentar a qualidade, a inovação e a competitividade. Então, nessa primeira parte, uma parte histórica, né, desde a antiguidade, é homem precisou expressar certas quantidades, grandeza, através de medições, né, a quantidade de ouro e cereal. Aqui continua, né, sobre essa questão histórica. Depois, quando se tratava de grandeza física para referenciar massa, pedras e objetos metálicos variados eram usados em balanças de pratos para pesagem de produtos. Essa situação criava problemas grandes, pois esses padrões variavam de região para região, ou mesmo de pessoa para pessoa, o que dificultava tais transações. Deixa eu agora fazer um negócio aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui.
Aí. Fazer um estágio aqui com a Sofia, que é uma ótima técnica em metrologia. E a metrologia é muito importante para a mecânica, porque ela garante o processo de fabricação, cuida dos instrumentos e ela indica os métodos de medição. Nossa, Sofia, eu achei que isso aí fosse mais simples. Tudo isso é para buscar qualidade e garantir uma intercambiabilidade de peças. E peraí, agora eu não entendi nada. Explica isso aí direito, vai. É o seguinte, imagina um carro importado rodando no Brasil e que de repente ele precise de um pistão novo. Se as medidas do pistão fabricado no Brasil não estiverem corretas, ou o pistão não entra no cilindro estrangeiro, ou então fica folgado, prejudicando o bom funcionamento do motor, não é isso? Exatamente. A metrologia existe para garantir que o pistão fabricado aqui possa substituir o original e trabalhar perfeitamente ajustado ao cilindro produzido no país de origem. E para que essa qualidade seja atingida, é necessário o uso de instrumentos de medidas. Esse é o tema do nosso módulo. Na teleaula de hoje, você vai saber como se desenvolveu a necessidade de medir com maior exatidão e ainda vai ver como se deu o surgimento do sistema métrico. E se você também quer qualidade na medida exata, então fique ligado, porque a nossa primeira teleaula de metrologia já está começando. Vamos lá. Por favor, vocês poderiam medir o comprimento dessa caixa de fósforo usando o dedo polegar? Vai lá, garotão. Quanto dá? Deu mais que 2 polegares. Muito bem. Senhor agora? Não, deu 2 polegares. E agora vamos medir o comprimento daquele carro usando o palmo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar? Vai, garotão, você primeiro. Quanto deu? 25 palmos. 25 palmos. Senhor, por favor. E aí, senhor, quanto deu? Deu 18 palmos. 18 palmos. Agora, para terminar, vamos medir aquela calçada ali com os pés. Vamos lá. Então, nós vamos medir essa calçada daquela ponta até aquela. Garota, é com você. E aí, quanto deu? 25. 25 pés. Senhor, por favor. Quanto deu? Para mim, a largura da calçada deu 19 pés. 19 pés. Como você está vendo, medir desse jeito não é prático, nem tão pouco preciso. Só que era assim que o homem fazia até há bem pouco tempo atrás. Ele usava o próprio corpo humano como padrão.
Foi assim que surgiram a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Polegada, palmo, o nosso pé, jarda, essa é a braça e o passo. Tá aí. Gostei, Silvano. Olha só, Tito, nesse livro aqui está escrito que nos séculos XV e XVI, os padrões mais usados na Inglaterra para medir o comprimento eram a polegada, o pé, a jarda e a milha. E o mais interessante é que alguns desses padrões são utilizados até hoje. Nós podemos encontrar aí os correspondentes deles em centímetros. Tô vendo aqui sim, ó. Uma polegada é igual a 2 centímetros, 54 centésimos de centímetro. Um pé é igual a 30 centímetros, 48 centésimos de centímetros. E uma jarda é igual a 91 centímetros, 44 centésimos de centímetros. Então, olha aqui uma coisa. Mas o que é isso, Silvio? A Bíblia? A gente vai rezar agora? Que rezar, Titão. Eu estou querendo te mostrar que a preocupação do homem com as medidas é muito antiga. Tão antiga que aqui na Bíblia nós vamos encontrar o primeiro registro de uma medida definida. Não, mas por que foi aparecer uma medida aí na Bíblia? Por causa da construção da arca. O Criador mandou que Noé construísse uma arca com certas dimensões, usando como padrão o côvado. O côvado equivale a 3 palmos, o que dá mais ou menos 66 centímetros. Mais ou menos 66 centímetros? Isso é na medida que se apresenta, Sofia? Olha, como cada corpo é diferente do outro, então as medidas deviam variar demais, né? Isso que você está falando, Caio, tem a ver com a padronização. Se a medida do corpo varia de uma pessoa para outra, não existe uma medida oficial. Tu já imaginaste como é que seria a mecânica sem medidas padronizadas? Isso nem dá para imaginar. Pois é, os antigos já tinham percebido isso e, de alguma maneira, eles buscaram um jeito de encontrar essa padronização. Por isso, todas essas unidades eram baseadas no corpo do rei e tinham de ser respeitadas por quem realizasse medições naquele reino. O problema é que, se o rei morresse, mudavam todas as medidas, né? Para evitar problemas assim, os antigos egípcios criaram um padrão único para a medida deles, que era o cúbito. O cúbito era igual à distância do cotovelo à ponta do dedo médio. Mas, de novo, o corpo como referência? Só que, desta vez, ao invés do corpo, eles utilizaram barras de pedra com o mesmo comprimento em suas medições. Foi aí que surgiu o cúbito padrão. O problema é que o cúbito padrão em barra de pedra não era um instrumento muito prático para ser usado numa construção. Por isso, foram gravados comprimentos equivalentes ao cúbito padrão nas paredes dos principais templos egípcios. Assim, cada um podia conferir periodicamente o tamanho da sua barra e ficava mais fácil construir uma pirâmide. E foi exatamente o que os franceses fizeram com a toesa no século XVII. Toesa era a unidade de medida linear usada na França. Olha, esse livro aqui conta que eles materializaram a toesa em uma barra de ferro com 2 pinos nas extremidades e chumbaram essa barra na parte externa do Grand Châtelet, em Paris. Pelo jeito assim, ficava à disposição de quem quisesse aferir os seus instrumentos. Mas, Silva, quanto é que valia uma toesa? A toesa equivalia a 6 pés, o que dá mais ou menos 182 centímetros e 9 décimos de centímetro. Pelo jeito, desde aquela época, os franceses sacaram a importância de se ter uma medida padrão. Aí pegaram e chumbaram a barra na parede. Pois é, e nem assim eles resolveram o problema. É que o material se desgastava com o passar do tempo e o padrão teve que ser refeito. E para que não fosse mais preciso refazer esse padrão, com o tempo surgiu um movimento procurando criar uma unidade natural. Como assim natural? O que se queria era adotar uma unidade que fosse encontrada na natureza e facilmente copiada, criando assim um padrão de medida. Tá mais do que na hora de parar com essa história de copiar as medidas do corpo humano, né? Mas eles queriam também que essa unidade natural, ela tivesse os seus submúltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal. E esse sistema, ele foi inventado pelos hindus 4 séculos antes de Cristo. E qual foi a unidade natural encontrada?
Ficou acertado que a nova unidade deveria ser igual à 10ª milionésima parte de 1/4 de meridiano terrestre. Essa nova unidade foi chamada de metro. A palavra metro vem do termo grego metron, que significa medir. Bom, para calcular o meridiano da Terra, foram escolhidos 2 astrônomos franceses, Delambre e Méchain. Utilizando a toesa como unidade, eles mediram a distância entre Dunkerque e Montjuïc, perto de Barcelona. Bom, a partir daí, foram feitos cálculos e chegou-se a uma distância. Essa distância foi materializada numa barra de platina com secção retangular, parecida com essa daqui, que tem 4,05 por 25 por 1000 milímetros. O comprimento dessa barra de platina corresponde ao comprimento da unidade padrão metro. Esse metro materializado passou a ser chamado de metro dos arquivos. Só que com o desenvolvimento da ciência, verificou-se que uma medição mais precisa do meridiano da Terra iria dar no metro um pouco diferente. Assim, a primeira definição foi substituída por uma segunda definição. De acordo com essa nova definição, o metro é a distância entre as 2 extremidades da barra de platina depositada sobre seus pontos de mínima flexão a uma temperatura de 0 graus Celsius. Naquela época, escolheu-se essa temperatura porque ela era a mais fácil de ser alcançada pelo derretimento do gelo. Só que essa segunda definição do metro também não foi a definitiva. Como o avanço científico provocou exigências tecnológicas maiores, logo viram que o método dos arquivos apresentava alguns inconvenientes. Que tipo de inconveniente, Silvio? Eu li outro dia que o paralelismo das faces não era perfeito. E, além disso, o material era relativamente mole, poderia se desgastar. E a barra também não era rígida o bastante. E aí, o que fizeram para resolver isso? Bom, para aperfeiçoar o sistema, eles fizeram um outro padrão que recebeu transversal em X para ter maior estabilidade. Uma adição de 10% de irídio para tornar seu material mais durável. E também 2 traços em seu plano neutro para tornar a medida mais perfeita. Olha aqui, Silva. Aqui tem a terceira definição de metro, que é de 1889. Está escrito assim. O metro é a distância entre os eixos de 2 traços principais marcados na superfície neutra do padrão internacional depositado no Bureau International de Poids et Mesures, na temperatura de 0 graus Celsius e sob uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio e apoiado sobre os seus pontos de mínima flexão. Ufa! Como você viu, Titão, naquela época a temperatura de 0 graus Celsius continuava servindo para definir o padrão de metro. Bom, e hoje em dia, essa temperatura continua servindo como referência? Hoje em dia, a temperatura de referência para calibração de instrumentos é de 20 graus Celsius. É nessa temperatura que o metro utilizado em laboratório de metrologia, ele tem o mesmo comprimento do padrão encontrado em Sèvres, na temperatura de 0 graus Celsius. E como o 0 grau continua servindo como referência, então parece que finalmente chegaram a uma definição de metro, né? Não é bem assim, Caio. A partir de 1889 ocorreram outras modificações. Hoje, o padrão em vigor no Brasil, ele é recomendado pelo Inmetro e é baseado na velocidade da luz. Na velocidade da luz? Nossa! Vem cá, o que é Inmetro, hein? Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Ele é um órgão muito importante para a mecânica. E adotou o metro como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo de 1, dividido por 299.792.458 avos do segundo. Só que todas essas definições, elas apenas estabeleceram com uma maior exatidão o valor de uma mesma unidade que é o metro. Mas para que tanta exatidão, Sofia? Ora, porque a metalmecânica trabalha com tolerância mínima. Tolerância, diferença máxima admitida entre um valor especificado e obtido. Margem especificada, como admissível para o erro em uma medida ou para discrepância em relação a um padrão. Para o pedreiro que construiu esse prédio, essa margem especificada como admissível
ou seja, a tolerância, pode se dar em centímetro. Já o marceneiro, que fez esse móvel, trabalha com uma tolerância em milímetro, que é 10 vezes menor que o centímetro. Agora, para o profissional de metal mecânica, essa tolerância tem que se dar em micron, que é 1000 vezes menor que o milímetro. Essa relação entre essas e outras unidades derivadas do metro, você encontra descrita no seu livro de estudo. A correta medição em todo o processo de fabricação é fundamental para se conseguir qualidade. E para que a medição seja de fato correta, é importante que o instrumento de medir esteja calibrado. Agora, tão importante quanto calibrar os seus instrumentos é revisar tudo que a gente aprendeu até agora. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nesta primeira teleaula do módulo de metrologia, você aprendeu que antigamente as medidas se baseavam no corpo humano e que mais tarde foi adotada uma unidade natural que podia ser facilmente copiada. Essa unidade foi chamada de metro e recebeu diversas definições, como você pôde acompanhar. Na próxima teleaula, você já vai aprender a usar os instrumentos básicos da metrologia. Enquanto isso, faça os exercícios no seu livro de estudos. E até a próxima teleaula. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Continuando aí, pessoal. Então, nós tivemos oportunidade. Vocês estão vendo o slide? Sim. Obrigado pelo feedback, pessoal. Então, continuando. Aqui estão esse aqui é um instrumento, pessoal, chamado multímetro. Ele serve para você medir tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, quantidade de carga, capacitância. Então, é chamado de multímetro. Então, por conta dele ter essa possibilidade de medir, fazer diversas medições num único aparelho. Dentro da química, né, nós temos aqui os Beckers, o bico de Bunsen, que também são instrumentos para medir volume, para fazer as reações químicas, né? Então, nós temos a metrologia química. E dentro da química, existem uma diversidade de vidrarias e de reagentes, tem estufas, tem aquecedores, lamparinas, para fazer as mais diversas reações químicas. E dentro da metrologia mecânica, nós vamos aí medir temperatura, massa, força, pressão. A metrologia dimensional, né, possui parte estratégica em qualquer atividade industrial. Os tamanhos de peça que se compra ou fabrica precisam estar dentro de medidas bastante precisas, caso contrário, corre-se o risco de haver problemas de montagem ou falhas de desempenho no produto final. Aqui nós temos alguns instrumentos de medida dentro da metrologia mecânica. Nós temos o paquímetro, né, que a gente pode ver aqui, paquímetro, micrômetro. Aqui são alguns relógios chamados de traçadores para analisar a rugosidade da superfície e entre outros. O livro texto, o livro de referência para essa parte de noções de metrologia que nós vamos utilizar é esse aqui, Fabricação para Designers, uma abordagem de integração, projeto, manufatura, dos professores Cláudio Roberto Lozecan e Paulo César Machado Ferroli, tá bom? Então, aqui vai falar sobre os sistemas de unidades, tá? Aí começa com o sistema métrico,
Essa imagem a gente pode ver no vídeo também, no livro do professor, o metro em barra, né, tirada lá do telecurso. Aqui uma parte histórica, e aqui agora a gente vai começar a parte múltiplos e submúltiplos de unidades. O metro, bem como outras unidades, tem múltiplos e submúltiplos. Para facilitar determinadas situações, como distâncias muito longas, definidas em metro, por exemplo, 300 quilômetros é igual a 300 mil metros. Tempos muito curtos, em segundos, por exemplo, aí nós temos os nanosegundos, 3 nanosegundos, que é 0, nós temos aí 8 zeros, né, lá, 0,000000003 segundos, que eu posso escrever em notação científica, como 3 vezes 10 elevado a menos 9 segundos. O centímetro, o milímetro e o micrômetro. O micrômetro, nós temos a letra grega ali, micron, né? São unidades muito utilizadas na indústria e tanto o engenheiro quanto o designer deve saber correlacionar essas unidades com o metro. Lembrando que um metro tem 1000 milímetros, que eu posso escrever como 1 vezes 10 elevado à terceira milímetros. Um metro tem 100 centímetros, né? E vale 1 vezes 10 ao quadrado centímetros. E 1 milímetro tem 1000 micrômetros. Ou do menor para o maior. Então, 1 centímetro para o equivalente em metros, eu vou pegar 1 dividido por 100, que vai dar 0,01 metros, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. 1 milímetro igual a 1 dividido por 1000 metros, que é igual a 0,001 metros, que eu posso escrever em notação científica como 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. 1 micrômetro igual a 1 dividido por 1000, que equivale a 0,001 milímetros, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. Então, 1 centímetro, 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. 1 milímetro, 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. 1 micrômetro equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. A conversão entre eles é fácil. Se deseja saber quantos micrômetros tem um metro, e sabendo que 1 metro é igual a 1000 milímetros, e que 1 milímetro é igual a 1000 micrômetros, basta trocar o valor do milímetro com o seu correspondente em micrômetro, e fazer a multiplicação dos coeficientes. Ou seja, se 1 metro tem 1000 milímetros, né, fazendo aí a conversão, né, correspondente em micrômetro, e fazer a multiplicação dos coeficientes, ou seja, 1 metro, 1000 milímetros. 1 metro, mesma coisa que 1000, nós temos aqui entre parênteses, né, colchetes, né, 1 milímetro, eu sei que 1 milímetro equivale a 1000 micrômetro, 1000 multiplicado por 1000 vai dar 1 milhão, ou seja, 1 metro equivale a 1 milhão de micrômetros, ou 10 elevado à sexta micrômetros. O Sistema Internacional de Unidades especifica um conjunto de prefixos de unidades conhecidas como prefixos do Sistema Internacional, prefixo SI, ou os prefixos métricos. Um prefixo SI é um nome que precede uma unidade básica de medida para indicar o múltiplo ou fração decimal dessa unidade. Cada prefixo tem um símbolo único que é colocado à frente do símbolo da unidade. Então, nós temos o tera, que o símbolo é o T, equivale a 10 elevado a 12. Ah, professor, onde que a gente vai nos deparar com tera? Hoje, alguns computadores já têm HD de 1 terabyte, né? Gigabyte, né? Tem alguns 8G, né? Está falando já em sinal de telefonia móvel de 5G, que é de 5 GHz. Então, o giga equivale a 10 a nona, o mega, 10 a sexta, o quilo,
10 à terceira, o hecto, 10 ao quadrado, o deca, ou decâmetro, 10 à primeira. Aí nós temos, do deca até o tera, nós temos os múltiplos. Do desce ao pico, nós temos os submúltiplos. Então, desce de decímetro, né, é 10 elevado a menos 1, que é igual a 0,1. O centímetro, o cent, 10 elevado a menos 2. Mili, 10 elevado a menos 3. O micro, 10 elevado a menos 6. O nano, 10 elevado a menos 9. O pico, 10 elevado a menos 12. Aí nós temos esses exercícios de fixação. Com base nas relações acima, realize as seguintes conversões. Então, tem aqui, ó, 1,1 metro, transforma em centímetro. Ele vai equivaler a 110 centímetros. Então, eu fiz aqui, ó, só para a gente lembrar, ó, eu tenho 1,1 metros e quero transformar em centímetros. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, para eu fazer a conversão, basta multiplicar 1,1 vezes 100, vai resultar em 110 centímetros. Transformar 0,325 quilômetros em metros. Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E 0,325 é a mesma coisa que 325 dividido por 1.000. Corto 1.000 com 1.000, vai resultar em 325, ou seja, 0,325 quilômetros equivale a 325 metros. Transformar 851 milímetros em metros. Eu sei que 1 metro equivale a 1.000 milímetros, 1 milímetro equivale a 1 dividido por 1.000 metros. Então, eu multiplico aqui 851 por 1 sobre 1.000, vai ficar 851 dividido por 1.000, que é igual a 0,851 metros. Micrômetros, né? Eu tenho 32 micrometros, quero transformar em milímetro. Eu sei que 1 milímetro é igual a 1.000 micrometros. Então, 1 micrômetro igual a 1 sobre 1.000 milímetros. Então, basta eu substituir no lugar do micrômetro por 1 sobre 1.000 de milímetros. Então, vai ficar 32 dividido por 1.000, ou 32 dividido por 10 à terceira. Quando ele passa do denominador para o numerador, troca o sinal do 3, né? Vai ficar 32 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. 32 micrômetros é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros, que é igual a 0,032 milímetros. Então, eu posso escrever dessa maneira, né, na forma de notação científica, como na forma decimal. Letra E, 142,3 centímetros, transformar em micrômetro, né? Eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, eu sei que 1 milímetro equivale a 1.000 micrômetros, então 1 centímetro é igual a 10 vezes 1.000 micrômetros. 10 multiplicado por 1.000 vai dar 10.000 micrômetros, ou seja, 1 centímetro igual a 10 elevado à quarta potência micrômetros. Como eu tenho 142,3 centímetros, basta, no lugar do centímetro agora, colocar 10 elevado à quarta micrômetros. Vai ficar 142,3 multiplicado por 10 elevado à quarta potência micrômetros, que vai ser igual a 1,423 vezes 10 elevado à sexta micrômetros. 142,3 centímetros, né? 10 elevado à sexta é equivalente a 1 milhão. 1 milhão multiplicado por 1,423 vai dar 1.423.000 micrômetros. Aqui eu tenho, então, uma escala, eu tenho metro, eu tenho decímetro, centímetro, milímetro e o micrômetro, e os múltiplos eu tenho o decâmetro, o hectômetro, quilômetro e o megametro. Letra F,
Eu tenho aqui, ó, 0,236 metros, quero transformar em decímetro. Eu sei que 1 metro é igual a 10 decímetros. Então, vai ficar 0,236 multiplicado por 10 decímetro, resultará em 2,36 decímetro. 29,8 metros, quero transformar em hectômetro. 1 hectômetro é igual a 100 metros. 1 metro é 1 sobre 100 hectômetro. Então, 29,8 vezes 1 sobre 100 hectômetro vai ser igual a 0,298 hectômetro, ou 2,98 vezes 10 elevado a menos 1 hectômetro. Letra H, 2.229 micrômetros, transformar em milímetros. Eu sei que 1 milímetro igual a 1.000 micrômetros. 1 micrômetro é 1 sobre 1.000 milímetros. Então, vai ficar 2.229 vezes 1 sobre 1.000 de milímetro, que resultará em 2,229 milímetros. Letra I, 54,3 hectômetros, transformar em centímetros. Eu sei que 1 hectômetro equivale a 100 metros, 1 metro vale 100 centímetros, então 1 hectômetro vai ser igual a 100 multiplicado por 100, que vai dar 10.000 centímetros, ou seja, 1 hectômetro equivale a 10.000 centímetros. 54,3 multiplicado por 10.000 resultará em 543.000 centímetros, ou 5,43 vezes 10 elevado à quinta potência centímetros. Letra J, nós temos lá 54 decâmetro. Quero transformar em quilômetro. Então, 1 quilômetro igual a 100 decâmetro. 1 decâmetro igual a 1 sobre 100 quilômetros. Então, 54 multiplicado por 1 dividido por 100 quilômetros igual a 0,54 quilômetros, que eu posso escrever como 5,4 vezes 10 elevado a menos 1 quilômetro. 29,40 milímetros, quero transformar isso em nanômetro. Eu sei que 1 milímetro igual a 10 a sexta nanômetro. E 1 metro igual a 10 elevado a menos 9 nanômetros, né? Na realidade, 1 metro igual a 10 elevado a 9 nanômetros. Então, 29,4 vezes 10 elevado a sexta nanômetros vai ficar igual a 2,94 vezes 10 elevado a 7 nanômetros, ou 29.400.000 nanômetros. Letra L. Então, corrijo aqui, pessoal, não é menos 9, é 9. Então, 1 metro equivale a 10 elevado a 9 nanômetros. Letra L, 30,01 decímetros, eu quero transformar em milímetros. Eu sei que 1 decímetro equivale a 100 milímetros. Então, 30,01 multiplicado por 1.000 milímetros vai dar 3.001 milímetros, ou 3,001 vezes 10 elevado à terceira milímetros. Outra maneira de fazer essas conversões é utilizando essa tabela aqui, ó. Então, lá, 1,1 metros para transformar em centímetros, eu vou preenchendo as casas faltantes da minha unidade principal para a unidade que eu quero transformar, de maneira que 1,1 metros equivale a 110 decímetros. 0,325 quilômetros, né? Tá aqui, ó, 0,325 quilômetros. Quero transformar em metros, né? Então, já está aqui em metros, então equivale a 325 metros. 0,851 metros. Quero transformar em milímetros, né? Multiplica aqui por 1.000, vai dar 851 milímetros. Então,
Aqui, ó, 1 milímetro equivale a 1000 micrômetro, 1 micrômetro equivale a 1 sobre 1000 milímetros, que equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. 32 micrômetros igual a 32 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. Letra E, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, 1 milímetro vale 1000 micrômetro, 1 centímetro igual a 10 vezes 1 milímetro, então vai ficar 1 centímetro vezes 10 vezes 1000 micrômetro, que 1 centímetro então vai equivaler a 10.000 micrômetros. 1 metro igual a 1 vezes 10 decímetro, então 0,236 metros para transformar em decímetro. Eu vou multiplicar, vai ficar 0,236 vezes 10, que resultará em 2,36 decímetros. Os mesmos princípios podem ser aplicados quando se trata de unidades de área, quando a unidade é quadrática, ou seja, metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Neste caso, duplica-se o quadrado de unidades lineares e preenche-se com números, fazendo com que cada número ocupe um quadrado. Exemplo, 1,1 metro quadrado é igual a 11.000 centímetros quadrados. Então, eu tenho aqui o quadro, né, de unidades quadráticas. Observe que eu peguei aquele quadro das unidades de lineares, né, metros, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Como eu quero área, eu divido ela em duas partes. Então, 1,1 metro quadrado, para eu transformar em centímetro, eu preencho de zeros, até chegar na unidade do centímetro quadrado. Então, 1,1 metro quadrado equivale a 11.000 centímetros quadrados. Com base nas deduções acima, realize as seguintes conversões. 1,1 metro quadrado equivale a 11.000 centímetros quadrados, 0,325 quilômetros quadrados equivale a 325.000 metros quadrados, 851 milímetros quadrados equivale em metros quadrados a 0,000851 metros quadrados. Aí nós temos aqui uns exercícios, né, para nós fixarmos, né. Então, aqui, ó, 1,1 metro quadrado, para transformar em centímetros. Olha lá, 1,1, basta eu multiplicar. 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, 1,1 multiplicado por 10.000 resultará em 11.000 centímetros quadrados, que equivale a 1,1 vezes 10 elevado a quarta centímetros quadrados. Eu tenho aqui, ó, 0,325 quilômetros quadrados, então eu coloco 0,325, como eu quero transformar em metro quadrado, eu preencho de zero, vai dar, então, 325.000 metros quadrados. Então, 0,325 quilômetros quadrados equivale a 325.000 metros quadrados, que eu posso escrever como 3,25 vezes 10 elevado a quinta metros quadrados. E 851 milímetros quadrados, aqui, ó, 158, quero transformar em metros quadrados, ó, preencho aqui de zero, até chegar no metro quadrado. Então, vai dar 0,000851 metros, tá? Corrija aqui, é metros, tá? Não é milímetro, não. Na hora de escrever, acabei me confundindo. Que equivale a 8,51 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Letra D. 32 hectômetro ao quadrado para transformar em milímetro. Olha aqui, ó, fiz uma tabela. Então, 32 hectômetro quadrado para transformar em milímetro quadrado, ó, vou preenchendo de zero, ó. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que corresponde, ó, milhão, bilhão, vai dar 320, ó, aqui, milhão, bilhão, 320 bilhões de milímetros quadrados. Então, 32
hectômetros ao quadrado equivale a 320 bilhões de milímetros quadrados, que eu posso escrever como 3,2 vezes 10 elevado a 11 milímetros quadrados. Na letra E, eu vou transformar 142,3 centímetros quadrados, vou transformar em decímetros quadrados, né? Então, preencho lá 142,3 centímetros quadrados. Para transformar em decímetro, olha só, eu ando com a vírgula para a esquerda, ó, 1, 2, vai dar 1,423 decímetros quadrados. Na letra F, quero transformar 0,236 metros quadrados, quero transformar em decímetro quadrado. Então, eu tenho aqui um metro quadrado, como eu tenho um 0,236, eu coloco 0 aqui, 236 aqui. Como eu quero transformar em decímetro, eu vou pegar a vírgula, vou andar 1, 2 casas, ficando 23,6 decímetros quadrados, ou seja, 0,236 metros quadrados equivale a 23,6 decímetros quadrados. Letra G, quero transformar 29,8 metros quadrados, quero transformar em hectômetro ao quadrado. Então, vamos lá nos metros, né? Eu tenho aqui, ó, 29,8 metros quadrados. Quero transformar em hectômetro. Então, vou preenchendo de 0 à esquerda e vou pegar essa vírgula, vou andar 1, 2, 3, 4. 4 casas, ou seja, 29,8 metros quadrados equivale a 0,00298 hectômetro ao quadrado, que eu posso escrever como 2,98 vezes 10 elevado a menos 3 hectômetro ao quadrado. E o 29 decâmetro ao quadrado, quero transformar em milímetro ao quadrado. Está aqui, ó, 29 decâmetro ao quadrado, quero transformar em milímetros, vou preenchendo de 0, 0, 0, 0, 0, 0, então 3, 6, 7, 8. Então, eu tenho aqui, ó, 2 bilhões, 29 decâmetro ao quadrado, equivale a 2 bilhões 900 milhões de milímetros quadrados, que equivale a 2,9 vezes 10 elevado a 9 milímetros quadrados. E na letra I, eu tenho 54,3 hectômetro ao quadrado, quero transformar em centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, 54,3 hectômetro ao quadrado e quero transformar em centímetro. Então, vou preenchendo de 0 até chegar no centímetro quadrado. Observe que eu tenho 3, 6, 0, 7 zeros, né? Então, vai dar aí, ó, 5 bilhões 430 milhões de centímetros quadrados. E aqui, as representações na tabela. Nós temos o sistema inglês também, pessoal, da mesma forma que o sistema métrico, que se desenvolveu na França, um outro sistema de medidas que se desenvolveu na Inglaterra, e dessa forma foi chamado de sistema inglês de medidas. O sistema inglês padronizou certos comprimentos baseados em partes do corpo humano, e criou uma série de unidades de medida. Então, temos a jarda, que em inglês é o yard, que é a unidade padrão do sistema inglês, com a seguinte definição. A jarda padrão está definida como a distância entre dois traços transversais marcados sobre uma barra plana de bronze, cujo tamanho legal é obtido a 62 graus Fahrenheit, que equivale a 16,67 graus Celsius. Relacionados à jarda estão outras unidades do sistema inglês, conforme o quadro a seguir. Então, nós temos a jarda, nós temos o pé e nós temos a polegada, né? Então, uma jarda equivale a 3 pés, que equivale a 32 polegadas, que equivale a 914,4 milímetros. O foot, que é para pé, equivale a 1/3 da jarda, que equivale, aqui nós temos um pé equivale a 12 polegadas, que equivale a 304,8 milímetros. A polegada, o que em inglês pronuncia inch, representado por 2 tracinhos, né, sobre o número,
equivale a 1,36 da jarda e 1,12 dos pés, e que equivale a 25,4 milímetros. Então, nós temos aqui medidas inglesas e americanas no sistema inglês. Medidas de comprimento, equivalente métrico. Então, 1 inch ou 1 polegada, 2,54 centímetros. Um pé equivale a 12 inches, que equivale a 30,48 centímetros. 1 yard ou 1 jarda equivale a 3 pés, que equivale a 91,44 centímetros. Um poly, ou rod, ou perche, equivale a 5 meios de 1 jarda, que equivale a 5,03 metros. Um chain equivale a 4 polis, que equivale a 20,12 metros. Um furlong, que é 200 jardas, ou 10 chains, ou 40 rods, que equivale a 201,17 metros. E uma stateway mile, né, ou uma esquadra, uma milha marítima, né, equivale a 1.760 jardas, ou 5.280 pés, que equivale a 1,609 quilômetros. Medidas de comprimento, 1 milha náutica, 1,853 quilômetros, 1 légua, que equivale a 3 statues mile, que equivale a 1 légua, que equivale a 4,828 quilômetros. Né? Medidas náuticas ou maríticas, equivalente meta, 1 phantom, 6 pés, 1,83 metros. 1 milha náutica, 1.000 phantoms, 1,853 quilômetros. 1 légua, 3 milhas náuticas, vale 5,554 quilômetros. Medidas de agrimensura, 1 link, ou 7,92 inch, equivale a 20,12 centímetros. 1 chain, 100 links, 20,12 metros. 1 mile, 80 chains, 1.609,34 metros. E 1 acre, 10 square chains, que equivale a 0,4047 hectares. Uma coisa importante, caros alunos, isso aqui é importante a gente saber utilizar essa tabela para fazer as transformações, pois nós não sabemos, né, o dia de amanhã, talvez você seja contratado para trabalhar fora do país, trabalhar na Inglaterra, no Canadá, ou nos Estados Unidos, e lá eles usam mais o sistema inglês de unidades. Então é bom você ter uma noção para fazer essas conversões. Então, aqui, medidas de volume, né? 1 cúbico de polegada equivale a 16,39 centímetros cúbicos. 1 cúbico de pé equivale a 28,32 decímetros cúbicos. E 1 jarda cúbica, 1 pé cúbico e 1 polegada cúbica, né? E agora, 1 jarda cúbica equivale a 764,53 decímetros cúbicos. Aqui medidas de capacidade para métrico líquidos e secos, né? Então aqui, para nós, que é mais interessante, é o galão, né? Então 1 galão equivale a 3,787 litros, quase 4 litros aí. E 1 galão britânico equivale a 4,54,591 litros. 1 PEC equivale a 2 galões, 9,092 litros. Aí tem um bushel, 1 barril, né, principalmente na cotação do petróleo, quando a gente observa lá, a cotação do petróleo está em barril. Então, 1 barril nos Estados Unidos equivale lá a 31,5 galões, que equivale a 1,43 hectolitro, tá? Então, só para nós termos essa informação. Então, 1 quarto equivale a 2,909 hectolitro. Medidas em massas, né, principalmente no mercado de joalheria, né, nós temos aqui um carat, equivale a 200 miligramas. 1 grain britânico vale a 64,80 miligramas. 1 onça, né, equivale a britânico, vale 28,85 gramas, e 1 onça americana equivale a 31,09
1.035 gramas. Então, onça em unidades de massa. Um penny equivale a 1,55 gramas. Aí depois nós temos aqui umas outras unidades inglesas, né? Lá em inglês, uma coisa importante para ficarmos atentos. Em inglês, usa-se o ponto para separar os decimais das unidades, ao passo que em português se usa vírgula. Por exemplo, 4,5, 4.5, equivale a 4,5. A vírgula em inglês usa-se para separar os milhares das centenas e etc. Onde em português usa-se o ponto, por exemplo, em inglês 3,400, em português 3.400, 3.400. Em inglês 0,5, em português 0,5. Em inglês 43,861,36, né? Em português 43.861 e 1,36. Então, 1.000, em inglês thousand, Estados Unidos thousand, português 1.000. 1 milhão, milhão. 1 bilhão, do sistema em inglês, né? O milliard, billion, ou thousand, million. E 1 trilhão, em português, trillion, ou assim, 1 bilhão dos ingleses é 1.000 vezes maior do que o dos americanos. Conversão de unidades, conhecendo as unidades básicas de comprimento, né, metro, quilômetro, centímetro, milímetro, de massa, grama, quilograma, libra, de tempo, segundo, horas, minutos, dias, força, newton, quilograma, força, e libra, asterisco, pode facilmente obter unidades derivadas, como velocidade, metro por segundo, quilômetros por hora, centímetros por minuto, pressão, quilograma, força por centímetro quadrado, newton por milímetro quadrado, libra por polegada ao quadrado. Quando você vai no posto para calibrar os pneus, a unidade dos aparelhos para calibrar os pneus é dada em libra, libra por polegada ao quadrado. Então, libra é unidade de força no sistema inglês. Fazendo sucessivas operações, álgebra como multiplicação, divisão e potenciação. A conversão de unidades consiste geralmente em identificar as unidades de um numerador e denominador, e após identificado, faça as operações algébricas correspondentes. Para facilidade de conversão de unidades, é necessário conhecer algumas unidades corriqueiras ou ter em mãos tabelas de conversão, as quais nem sempre estão disponíveis. Algumas unidades de uso muito comum na indústria. Nós temos aqui, 1 kg-força equivale a 9,81 newtons. Então, 1 newton equivale a 0,102 kg-força. Na hora de fazer as continhas, né, na atividade que vocês vão fazer, a partir das 9 horas, usem calculadora, tá? Pode usar a calculadora para facilitar os cálculos. Um pé é igual a 0,3047 metros, então 1 metro equivale a 3,282 pés, um pé equivale a 12 polegadas, uma polegada, 0,08333 pés, uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Falando da polegada, teve um show do milhão, não, Quem Quer Ser Milionário, do Luciano Huck, em que perguntou-se no sábado passado para a professora, né, a pergunta valia 50 mil reais. Quanto valia uma polegada? Aí a professora acabou parando, né, e a resposta era 25,4 milímetros, né? Então, 1 milímetro equivale a 3,937 vezes 10 elevado a menos 2 polegadas, e 1 libra equivale a 0,45351 kg-força, e 1 kg-força equivale a 2,205 libra.
Tomando os dois exemplos seguintes, em que se quer converter 15 newton por milímetro quadrado, unidade de pressão ou tensão em sólidos, em quilograma-força por centímetro quadrado, e 5 newton metros cúbicos, unidade de peso específico, em quilograma-força por centímetro cúbico. No primeiro exemplo, exemplo 1, 15 newtons por metro quadrado é igual a quantos quilograma-força por centímetro quadrado? Pode-se observar que a unidade de pressão acima consiste de um numerador, unidade de força, e um denominador, unidade de área, de acordo com o postulado de pressão, força sobre a área. O conhecimento básico é transformar o numerador, representado por Newton, pelo seu correspondente, e dividir pelos seus denominadores, representado por D, correspondentes da seguinte forma. Então, resolvendo a conversão entre numeradores, né, primeiro, transformar 15 newtons em quilograma-força. Eu sei que 1 newton equivale a 0,102 quilograma-força. Logo, 15 newtons vai ser igual a 1, se eu multiplicar 15 por 0,102, resultará em 1,53 quilograma-força. Resolvendo a conversão entre denominadores, eu sei que eu quero transformar 1 milímetro quadrado em centímetros quadrados. Obtém-se a unidade de área elevando-se ao quadrado a unidade de comprimento. Desta forma, eu sei que 1 milímetro é igual a 0,1 centímetro. Elevando-se ambos os termos ao quadrado, obtém-se a seguinte unidade de área. Se 1 milímetro quadrado é igual a 0,1 centímetro quadrado, né? 0,1, aqui, pessoal, não é 12, é 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. 0,1 elevado ao quadrado vai dar 0,01 centímetro quadrado. Assim, o denominador fica resolvido. Efetuadas as divisões entre numeradores e denominadores, obtém-se a conversão. 15 newtons dividido por 1 milímetro quadrado vai ser igual a 1,53 quilograma-força dividido por 0,01 centímetro quadrado, que vai dar 153 quilograma-força por centímetro quadrado. Continuando. Opa! Opa, opa. Continuando. Aí, o exemplo 2, o peso específico, 5 newtons por metro cúbico, é igual a quantos quilograma-força por centímetro cúbico? Pode-se observar que a unidade de peso específico assim consiste de um numerador, unidade de força, e um denominador, unidade de volume, de acordo com o postulado sobre peso específico. O procedimento básico é o mesmo do anterior, em que transforma-se o numerador, representado por N, pelo seu correspondente, e divide pelos seus denominadores, representado por D, correspondentes da seguinte forma. Então, peso específico, força sobre o volume. Resolvendo a conversão entre numeradores, então vou transformar 5 newtons em quilograma-força. Eu sei que 1 newton equivale a 0,102 quilograma-força, então 5 newtons vai ser igual a 0,51 quilograma-força. Resolvendo a conversão entre os denominadores, eu tenho 1 metro cúbico, quero transformar em centímetro cúbico. Obtém-se a unidade de volume elevando-se ao cubo a unidade de comprimento. Desta forma, eu tenho que 1 metro igual a 100 centímetros. Elevando-se ambos os termos ao cubo, obtém-se a unidade de volume. Então, 1 metro quadrado, 1 metro elevado ao cubo é igual a 100 centímetros elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo vai dar 1 metro cúbico. 100 elevado ao cubo vai dar 1 milhão. Então, 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos, que equivale a 1 vezes 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Assim,
5 newtons dividido por metro cúbico vai ser igual a 0,51 kgfm por 1 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, que resultará em aproximadamente 0,51 vezes 10 elevado a menos 6 quilogramas por centímetros cúbicos. Nós temos aqui alguns exercícios, ó, converter as unidades abaixo, dados. Olha só esses dados que estão sendo fornecidos. 1 kgfm igual a 9,81 newtons. Um pé equivale a 0,3047 metros. Um pé equivale também a 12 polegadas. Uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Uma libra equivale a 0,45351 kgfm. 1 newton equivale a 0,102 kgfm. 1 metro equivale a 3,282 pés. Uma polegada equivale a 0,08333 pés. E 1 milímetro equivale a 3,937 vezes 10 elevado a menos 2 polegadas. 1 kgfm equivale a 2,205 libras. Então, primeiro exercício, transforme ali, ó, 20 newton por milímetro quadrado é igual a quanto de quilograma-força por centímetros ao quadrado. Então, primeiro você transforma o numerador, depois você transforma o denominador. Então, transformando 20 newtons em quilograma-força, eu sei que 1 newton equivale a 0,102 quilograma-força. Multiplico 20 por 0,102 quilograma-força, que resultará em 2,04 quilograma-força. 1 milímetro quadrado, quero transformar em centímetro ao quadrado. Eu sei que 1 milímetro equivale a 0,1 centímetros. Elevo isso ao quadrado, 0,1 elevado ao quadrado vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros quadrados, ou seja, 1 metro quadrado equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros quadrados. Com isso, 20 newton por milímetro quadrado equivale a 204 quilograma-força por centímetros quadrados. No 2, o exemplo 2, 15 quilograma-força por centímetros quadrados, transformar em libra por pé ao quadrado. Eu sei que 1 quilograma-força equivale a 2,205 libras. Multiplicando 15 por 2,205 libras, resultará em 33,075 libras. 1 centímetro quadrado transformado em pé, eu sei que 1 centímetro equivale a 3,28 vezes 10 elevado a menos 2 pés. Elevado ao quadrado resultará em 1,077 vezes 10 elevado a menos 3 pé ao quadrado. Então, 15 quilograma-força dividido por centímetro quadrado equivale a 30.707,5 libra por pé ao quadrado. Agora, transformar 15 quilograma-força, centímetros ao quadrado, é transformar em libra por pé ao quadrado. Mesmo procedimento. 1 quilograma-força, 2,205 libra, que vai dar 33,075 libra. Transformar centímetro ao quadrado em 3,28 vezes 10 vai dar ali 30 mil. O 2 já foi feito, é o 3 aqui, ó, 10 newton metro cúbico é igual a quanto quilograma-força por centímetro cúbico. Eu sei que 1 newton equivale a 0,102 quilograma-força, então 10 multiplicado por 0,102 vai dar 1,02 quilograma-força. 1 metro cúbico eu quero transformar em centímetro cúbico. Eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros, né? Ou 10 ao quadrado centímetro. Eleva ao cubo, vai ficar 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, se eu dividir, 1,02 por 1 vezes 10 a sexta, vai dar 1,02 vezes 10 elevado a menos 6 quilograma-força dividido por centímetro cúbico. Aqui nós temos o peso específico,
E no 2 nós temos a tensão, ou também pode identificar o valor de pressão. O 4, quilograma-força por metro, para transformar em libra por polegada. Então, nós temos força por comprimento. Então, 5 quilograma-força, para transformar em libra, eu sei que 1 quilograma-força vale 2,205 libra, que resultará em 11,035. E no denominador, transformar metros em polegadas. Eu sei que 1 metro equivale a 39,37 polegadas. Então, dividindo 11,035 por 39,37, resultará em 0,2803 libra por polegada. E o exemplo 5, 20 libra por pé ao quadrado, quanto que vale em newton por milímetro ao quadrado. Eu sei que 1 libra vale 0,45351 kg-força, 20 vezes 0,045351 resultará em 9,07 kg-força. Quilograma-força. 1 quilograma-força vale 981 newtons, multiplico 9,07 por 9,81 newtons, e resultará em 88,977 newtons. Então, 20 libras equivale a 88,977 newtons. Um pé ao quadrado, um pé equivale a 304,7 milímetros, né? Eleva ao quadrado, vai dar 92.842 milímetros quadrados. E, então, 20 libras pé ao quadrado resultará em 9,58 vezes 10 elevado a menos 4 newton por milímetro quadrado. Aí tem um exemplo 6, né? 20 kg-força por centímetro quadrado, para vocês transformar em newton por milímetro quadrado. E tem um exemplo 7 e 8 também, libra por pé ao quadrado, para transformar em quilograma-força por centímetro quadrado. E o 8, 10 kg-força por centímetro ao quadrado, para você transformar em newton por metro quadrado. E depois nós temos esse exercício. Realize as seguintes conversões, considerando o separador decimal e milhar da língua portuguesa e na língua inglesa. Tem, então, o exercício 3.4, 3.5, temos aqui a tabela, tá? E nós vamos até aqui, tá? Então, eu vou passar para vocês a atividade online. Que vocês vão fazer rapidinho, né? Dá para vocês fazerem. E o outro exercício, esse anterior, ó, de tarefa, né? Vocês vão mandar por e-mail para mim. Vocês podem fazer no caderno, tá? E vocês depois tiram foto e mandam para o meu e-mail, tá? Vocês podem mandar para o meu e-mail. Aí são esses dois exercícios aqui, ó. O 3.4, realize as seguintes conversões, considerando o separador, decimal e milhar na língua portuguesa, na língua inglesa. E esse aqui, 3.5, converter as unidades abaixo, né? 5 newton milímetros ao quadrado, em quilograma-força por centímetro ao quadrado, 30 quilograma-força por centímetro ao quadrado, transformar em libra por pé ao quadrado, 20 newton metro cúbico é igual a quilograma-força centímetro quadrado, e o 10 quilograma-força por metro igual a quanto em libra por polegada, tá? O quadro que segue expressa as unidades mais usuais na indústria. É importante que o designer tenha em mãos uma tabela mais completa de conversão. Então, nós temos aqui uma tabela de conversão, e também vocês podem buscar na internet. Aí, para a semana que vem, a gente entra nessa parte aqui de instrumentos básicos de medição.
Então, deixa eu ver aí, fazer mais uma vez aqui a chamada. Pessoal, o Jaime Ribeiro chegou? Jaime Ribeiro, Letícia Diene e Thaís. Professor, o Jaime Ribeiro entrou em contato comigo hoje falando que ele hoje não, semana passada, falando que trancou o curso. Ah, ele trancou? Poxa. É. Ô, João, valeu pelo feedback aí, cara. Tá certo. Alguém tem notícia da Letícia Diene e a Larissa, a Thaís Cristina? A Thaís tá aí desde o começo da aula. Ah, é, né? Beleza, foi mal aí que eu... Então, Thaís tá aí. E a Letícia Diene Correia da Silva? Pessoal, então vamos lá. Vocês têm duas atividades. Uma é a atividade que eu vou postar no grupo lá, atividade online, que são 10 perguntinhas sobre sistema de unidade de medida, unidade de comprimento, de área e de volume, tá? E isso aí, essa atividade online é para fazer agora, a partir das 9, porque é aquela que você faz pelo celular. E a outra, que são os exercícios que estão nessa apresentação, que eu também vou colocar lá no AVA e também vou colocar no grupo, vocês perceberam que tem dois exercícios, o 3.4 e o 3.4 e o 3.5. Esse, como é um pouco mais extenso, o que vocês vão fazer? Vocês vão me entregar na outra segunda-feira, tá? Então, são duas atividades. Uma, 3.4 e 3.5, que é para segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem vai ser dia 26 de outubro. Então, vocês vão ter aí um período para fazer. E a atividade online, eu peço para vocês, né? O ideal seria responder agora, né? Porque o objetivo da nossa... Vou postar, Thiago, vou postar no AVA, tá? Então, eu vou... Minha atividade online, o ideal seria terminar hoje, mas se não... Ah, professor, estou cansado, não dá para terminar hoje. Então, você termina até quarta-feira. Mas tem que fazer, viu, galera? Deixa eu ver aqui. Deixa eu postar aqui já. Você já abre aí e já faz. Ó, o formulário eu já postei lá. Vou postar aqui também. Esse aqui, o ideal até hoje, às 11 horas da noite, meia-noite. Mas, não consigo, professor. Até quarta-feira, beleza? E vou postar lá no grupo. Então, agora vocês estão dispensados para fazer essas atividades, tá? Mas, por favor, façam atividade, gente, porque depois... eu quero que todos consigam a nota, né, para vocês obterem, né, a média necessária que a instituição exige, né? Então, não deixem de fazer, eu dou essa tolerância aí, nem fala por Darwin, tá? Esse prazo é um pouco maior aí, mas o importante eu quero que vocês façam, tá? Então, essas duas atividades, nós hoje trabalhamos sistema, noções básicas de metrologia e, especificamente, a parte sistema internacional de unidades, o sistema métrico, tá bom? Então,
faço atividade online e faço o exercício 3.4 e 3.5. Já vou pôr lá no grupo também. Perguntas? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.